Chamam-lhe Gilead, um lugar onde mulheres são sagradas desde que estejam caladas, onde crianças são tesouros desde que sejam nossas. Todos os dias acordo e penso no mundo que existia antes e pergunto-me se alguma vez foi real ou apenas um sonho que deixei morrer com o meu nome. Dizem que todos os impérios caem, mas ninguém fala do que acontece às pessoas presas debaixo dos escombros. Na última temporada, resta saber se veremos a luz ou se nos tornamos parte da escuridão que jurámos destruir. Blessed be the fruit. May the Lord open. Under his eye. Olá, eu sou José Paiva, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou Filipe Amar, argumentista e realizadora. Olá, eu sou Gisela Casimiro, escritora, artista, argumentista. E sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito bem, então, para este que é o último episódio da primeira temporada do podcast, no último episódio, são muitos episódios, temos connosco a Gisela Casimiro e eu gostava talvez de fazer uma pergunta bastante básica, porque talvez para o público português a série The Handmaid's Tale ficou esquecida no tempo, até porque não temos acesso a todas as temporadas, mas uma eu gostei da ideia da Filipa de encerrarmos a primeira temporada com esta série. A pergunta é muito simples. Porquê é que faz mais sentido hoje falar de The Handmaid's Tale do que fazia quando estreou em 2017, que era na ressaca, no fundo, da eleição de Donald Trump, por exemplo, e de outras questões humanitárias, políticas que nós estamos agora a ver, que não melhoraram e até pioraram, sobretudo para mulheres e para outros géneros, para outros sexos, para outras pessoas. Antes de mais, obrigada por me terem convidado para estar aqui. E sobretudo falar desta série que me entusiasmou muito quando comecei a vê-la. Fui devorando todas as temporadas que tinha disponíveis, e a verdade é essa, que independentemente dos servidores, só vamos apanhando uma, duas, três, não temos tudo assim aqui ainda em Portugal, não sei porquê, mas porque é que é mais relevante hoje do que nunca? Eu acho que é sempre relevante falar daquilo que é a liberdade e a dignidade da mulher, e isto é uma forma, obviamente, positiva de enquadrar uma série cheia de violência e brutalidade e de coisas negativas que existem na nossa sociedade, mas eu penso que é uma continuação de um trabalho que já foi feito por várias pessoas ao longo da história, dessa libertação constante e de saber exatamente que só estaremos mesmo livres quando toda a gente estiver livre. Não é? E hoje em dia o que acontece é que nós temos visto nos últimos anos, nos últimos 5 anos, um pouco mais até, este cenário distópico em que as leis do aborto nos Estados Unidos foram revogadas, não é? Há países onde, como o Brasil, em que ainda nem sequer nunca foi legal. E depois outras mulheres, como as mulheres iranianas também, a terem os seus direitos revogados, a todas as suas conquistas. Ou seja, as conquistas estão sempre a acontecer constantemente, mas aquilo que foi conquistado também está constantemente a ter que ser reconquistado uma vez e outra e outra e outra. E sobretudo, estas questões da maternidade, as questões de género, estão... essas leis, essas proibições, as censuras, quer dizer, por onde começar, não é? Não sei se vou já adentrar, mas... Estás à vontade. Duas coisas muito simples. Algo como livros serem censurados e banidos, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, não é? Já vimos isso acontecer com livros da Jamila Ribeiro, do Jefferson Tenório, da Amanda Gorman, por exemplo. E qual é a justificação? É sempre pelo medo? É o medo e... Sim, é sempre a questão do medo, não é? É uma das questões, não é? O medo, o controlo, o poder, a iliteracia é obviamente uma grande ferramenta do fascismo, como nós sabemos. Desde que a única literacia permitida no fascismo é a propaganda fascista, não é? Essa é muito encorajada. O resto, e aqui sabemos que as mulheres nesta sociedade do Handmaid's Tale não podiam ler, não podiam escrever, e é interessante perceber como, eu ainda hoje estava a pensar nisso antes de ir para aqui,
aqui um episódio em que a Serena Joy ela vislumbra um lápis e aquilo para ela faz assim um olhar incrível de quem me dera poder pegar naquilo e vê-se que ela queria pegar naquilo e escrever, não é? Ou a protagonista, a June, não é? Que é editora numa publicação académica, e até personagens como a Eden, que tem a sua Bíblia, que toma notas em segredo na Bíblia. Então, esta ideia de tentar minorar, tentar censurar o intelecto, sobretudo a produção intelectual feminina, não é? Está muito presente aí, mas também está muito presente na nossa sociedade, não é? Porque o que é que as mulheres são quem mais estuda, são quem mais se forma, mas também são as cujo direito à educação sempre foi algo que veio muito mais tarde, foi uma grande conquista, não é? Poder ler, poder escrever, poder estudar, poder continuar. Então, esse é só um dos muitos, muitos, muitos exemplos da nossa sociedade, mas também um caso que a mim me chocou muito, que aconteceu na Geórgia recentemente, com uma mulher negra, a Adriana Smith, que por questões de saúde ela entrou em morte cerebral, mas ela estava grávida e o seu corpo foi mantido vivo, ligado às máquinas, para que depois pudesse ser induzido ser feito um parto de cesariana. E o bebê acabou por nascer prematuro. A família dela não concordava com isto, mas eles usaram as leis anti-aborto para enquadraram isto como que seria um aborto se ela não tivesse sido, se a vida dela não tivesse sido mantida ali para gerar aquela outra vida, digamos assim. Então eu acho que este caso é um caso de algo como, que é uma frase da altura na série que a June diz, que elas não são concubinas, elas são úteros em duas pernas. E acho que isto é um caso concreto, real, muito recente, de como é que as coisas podem chegar, ao lugar onde as coisas podem chegar, e que não está assim tão longe do que nós vemos nesta série, filme, livro. Sim, que é apresentado na primeira temporada como uma distopia total, e aos poucos vais percebendo cada vez mais como é que aqui chegámos, não é? E é tudo devagarinho, não foi uma revolução, porque tu quando começas a ver aquela série perguntas, mas como é que ela não saiu? Como é que eles não foram embora? E ela diz, a revolution happened slowly. É tudo aos bocadinhos. Começam por exatamente revogar a lei do aborto, começam a meter medo por uma taxa de natalidade que no mundo da série é-nos apresentado no primeiro episódio como cresceu totalmente aqui, só que também já se fala que agora, hoje em dia, nos últimos 70 anos, caiu em 50% a taxa de natalidade a nível mundial. Ou seja, para aí aos poucos caminhamos para esse tipo de argumentos que tu vês as pessoas usarem na série, não é? E tu vês que pessoas inteligentes e que não podiam ter antecipado isto, e cais ali no mundo completamente no início a achar isto é completamente distópico, isto nunca aconteceria, e aos poucos começas a perceber que sim, aconteceria. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. They said it would be temporary. Nothing changes instantaneously. In a gradually heating bathtub, you'd be boiled to death before you knew it. E uma das minhas coisas preferidas, por acaso, nesta série, quero perguntar o que é que tu achas que é a protagonista, que é, eles escolheram uma pessoa banal para ser a protagonista. Ela não era uma heroína na vida dela, ela não era uma pessoa, ela não era... Muito mais era a Serena, a antagonista, uma mulher extraordinária, que escrevia livros e que era esta pessoa, mas ela era uma pessoa banal. E acho que a Margaret Atwood, eu também já ouvi falar sobre isto não é uma ideia original, é que ela diz que toda a gente acha que se estivesse nos campos de concentração, se fosse um nazi, teria-se ao oposto. Se estivesse em situações de fala ou de poder numa ou só se estivesse numa determinada situação, teria estado, entre aspas, do lado certo da história. E que, no entanto, a maioria das pessoas não faria absolutamente nada, e que este livro era um questionamento disto. O livro é de 1985. E ela diz que era isso, era o que é que faria uma pessoa banal?
que não tivesse nenhuma orientação política, porque a June era uma pessoa completamente desligada destas coisas e não lhe tocava a ela. Ou não? Sim, mas a mãe dela era ativista. E ela distanciou-se da mãe, da Holly, que era Exatamente. uma ativista, exatamente, porque ela não queria ter nada a ver com isso. Uhum. E a vida, acho que a empurrou para, no fundo, para quem ela verdadeiramente é, não é? Que uma pessoa capaz de liderar uma revolta. Who have too long been oppressed by evil, and those who have disgraced your name, rise up, fight for your freedom. Don't let the bastards grind you down! Não sei se é quem ela realmente é. Eu acho que as pessoas são forçadas. Acho que as pessoas não são necessariamente. Pronto, eu, enquanto ativista, eu acho que já venho pensando muito nisso. E não acho que as pessoas. Eu acho que existe um sentido de missão e de consciência e de vontade de fazer politicamente ou de formas mais visíveis ou menos visíveis. Porque há coisas que toda a gente pode fazer, não é? No seu bairro, no porta ao lado, no círculo mais próximo. Mas eu acho que as pessoas são empurradas para essas situações e são forçadas são forçadas nesse papel. O que não quer. E há situações limite que te forçam ou te destroem completamente. Ou tu percebes, ok, a partir de agora já não há retorno. Tens que chegar sempre a um ponto de não retorno. E podes sair desse ponto de não retorno com vida ou sem vida. E se sais dele com vida, vais, inevitavelmente, já tudo mudou. Tu também já não consegues voltar a ter uma vida normal, por mais que tu queiras. Podes ter momentos dessa vida normal, mas depois, enquanto a tua situação não se resolve, e é também essa a questão, não é? Não é... E acho que isso é uma das críticas que é muito feita aqui à série e à protagonista, não é? Que são questões diferentes. Uma é, sei lá, muitos close-ups, mas também porque ela também dirigiu alguns episódios e também porque depois engravidou e tal. Mas desde a primeira temporada que close-ups são um marco da cinematografia da série, não é? Talvez, não sei, estava a pensar como realizadora, talvez porque como as personagens não podem falar, tu tens que estar perto delas para saber que eles utilizam os close-ups e a narração para saber que há vida cá dentro, que ainda há uma pessoa que contrasta com o que está a acontecer. E vamos na perspectiva dela. Mas eu pensei que tem a ver também com isso, que é... ela é a protagonista, mas uma revolução não tem protagonistas. Uma revolução é feita por muitas pessoas. E ela sempre precisou que alguém viesse salvá-la, na verdade. Porque Mayday, as outras handmaids, as amigas dela, as colegas dela. E então acho que é importante também sairmos sempre disso, porque ela não... Lá está, ela foi ganhando essa consciência. Sim, sim. E foi mantida, não é? Forçada dentro daquela... de todas as celas possíveis e imaginárias naquela sociedade distópica, mas também foi voltando a ela, saindo e voltando, ou recusando de sair, então é um processo temporal muito longo, é verdade, porque de facto as coisas não se resolvem. Eu acho que isso também é interessante, é um arrastar que nem todas as pessoas podem compreender necessariamente, porque aquilo que nós temos acesso, e é aí que eu defendo a duração. Das 6 temporadas. Se calhar não precisava de tantas, se calhar em 4 resolvia-se. Certo. Nós vemos uma notícia e depois, se calhar, passado e há uma semana em que toda a gente está a falar daquela notícia, aconteceu isto, aconteceu aquilo, que tragédia, que isto, que aquilo, toda a gente está a julgar e a criticar, uns estão a lutar, uns vão para a rua, outros estão a tentar organizar angariações de fundos, o que for. Mas depois acontecem 1000 outras coisas em simultâneo. Focamos-nos outra vez noutra, depois se calhar passado um mês ou 2 ou 3 ou mais um ano, e depois é agora, como toda a gente comenta na internet, outra vez arroz, ainda isto, ainda estamos nisto. Claro, mas para aquela pessoa o tempo não passa da mesma forma e ela está a lidar com aquilo todos os dias, com o trauma, com as contas do advogado, com as decisões do tribunal, com ter que ser exposta, escrutinada constantemente, com se calhar perder o trabalho porque não consegue ir trabalhar, porque está traumatizado ou porque tem que ir ao tribunal constantemente, sei lá, são tantas coisas. E então
eu acho que as pessoas são empurradas para essas posições. Sim, E no a caso June de June nunca também. foi o. Eu concordo contigo, eu acho que ela nunca foi o objetivo dela liderar nada. E acho que é por isso que ela é uma boa. Eu não sei se ela é a heroína da história, mas ela é sem dúvida o ponto de vista que nós acompanhamos. E eu acho, Aqui, não é? eu acho que Mas não é a é questão da bom filha, não é? resistir exatamente, eu acho que é bom resistir aqui à questão da salvadora branca, porque isto está sempre ali subliminar, não é? Mas depois nós, quando temos e há aqui umas diferenças também Pois era isso que eu tinha perguntado, do livro. não só do livro, mas do filme. O filme é de 1990, acho eu, e eu vi o filme, que também Correu mal, deixa a desejar, Correu não muito sei. mal, sim. É complexo, pronto, tem a Faye Dunaway que é incrível, mas epá, nem a Faye Dunaway consegue salvar aquilo. Mas, por exemplo, temos a Elizabeth McGovern no filme, ela faz de Moira aliás, se nós olharmos para o elenco, é só mulheres loiras brancas. Todas as personagens femininas são aquele modelo Stepford Wives, Nicole Kidman. Que é o que está no livro, ou não? Se não me engano, sim, fizeram mas- correções do livro para a série para Sim, não. sim. Para não... E eu acho isso importante, porque Yeah. depois, quando tivermos o Testament, já temos obviamente, ela tem 2 filhas que têm aparências distintas, é um facto, mas temos depois esse foco depois nas filhas e na. Testament Lydia. é a sequel que foi anunciada, que vai estrear, se não me engano, para o ano que vem. É uma adaptação do segundo livro da Margaret Atwood, que saiu em 2018, que a seguir à série Eu saiu. ainda não li. Eu o também livro. ainda não li, mas dizem que a Aunt Lydia é da perspectiva da Aunt Lydia e será uma continuação do Handmaid's Tale a seguir a isto. Porque a Margaret Atwood esteve envolvida desde o início, não é? Nesta série. Acho que eles tiveram o privilégio de ter um livro de 85, mas que a autora ainda está perfeita consciência. E o livro continua a vender e a vender e a vender. É uma coisa impressionante. Há poucos livros que podem dizer o mesmo do legado. Eu tenho uma coisa muito simples também para a conversa, que é, eu estava a falar aí de que a June tem o objetivo, entre aspas, básico e visceral de encontrar a filha, mas eu li várias entrevistas dela, os jornalistas perguntam sempre sobre isso. Isso achas que é reduzir, ou acham que é reduzir a série a uma questão de maternidade? Ou não podemos de todo esquecer? Porque eu, por exemplo, enquanto pai, obviamente não sou mãe, é uma impossibilidade, pelo menos agora neste momento, não é? Se eu penso de outra forma na série, por ter um filho. Não quer dizer que ache mais violento ou não, mas de facto a minha cabeça vai para outros lados quando estou a ver um episódio e obriga-me a ter outro pensamento por ser homem, e eu acho que isso é bom. Mas se não é reduzir demasiado a série às questões de maternidade, ou não, ou neste momento de facto, aliás, ainda vimos agora em Portugal, estamos a falar sobre a amamentação, que é absolutamente ridículo. Eu nem queria entrar muito por aí porque parece que estamos governados por pessoas muito pouco inteligentes, mas enfim. Mas perguntar-te isso, se não é demasiado redutor, ou se não, se calhar é também importante para muita gente que a série seja falada sobre estas questões. Bom, eu acho que nós realmente somos governados por pessoas muito pouco inteligentes e sensíveis, mas acho que este momento até serve exatamente a este propósito, não é? Estamos a ver em direto, todos os dias, aquilo que é também, não é só esta questão de homens no poder, mas também ter mulheres que estão a servir esse mesmo poder e que estão também com esse discurso extremamente patriarcal, não é? Em relação a estas questões. E nós temos observado isso diariamente. Back then, did you ever imagine a society like this? A society that has reduced its carbon emissions by 78% in 3 years. A society in which women can no longer read your book. Or anything else. Mas eu penso que a questão da Hannah foi ali uma das coisas talvez mal resolvidas e que deixou os fãs insatisfeitos, porque essa era a grande premissa e depois no fim elas não se encontram, a Hannah depois não aparece, aquilo fica ali meio esquecido e a justificação é que não, é por causa do Testament. Pronto, mas não é assim satisfatório, não é? Agora... não acho que seja reduzir. O que eu acho é que, claro, que diferentes pessoas vão ver a série de perspectivas diferentes e depende também de... Há tanto por onde pegar, porque ser mãe é uma questão, não ser mãe também é uma questão, que tem diferentes prismas
não é? Se a pessoa é mãe solteira ou decidiu ser mãe solteira, se tentou adotar, o processo de adoção em Portugal, que é dificílimo, tudo o que tem que fazer e depois o processo não vai para a frente. Então eu acho que são tantas camadas, mas também essa questão, eu acho que é aquele medo, quer dizer, nós ter um filho ou uma filha e alguém nos levar essa criança e nós não sabemos quando é que a vamos ver e ter sido raptado, quer dizer, isso toca profundamente até acho com a psique das pessoas em todo o mundo, mas aqui em Portugal, não é, sei lá, eu lembro-me, né, crescer e via a mãe do Rui Pedro na televisão todos os dias, sim, aquela sim. senhora a lutar para tentar encontrar o filho e outras questões que nós somos, outros casos que nós somos gente. É muito primordial, não é? Dar um objetivo muito primordial à protagonista. Mas é normal que lhe perguntem isso a ela. Eu acho que eu gosto de Elizabeth Moss e não é? Desde o Mad Men, depois o Us, acho que ela está brilhante. Depois ela tinha também este filme The Square, a The Invisible Man, que ela também aí tem há um ex-crush que também é um homem negro, e depois tem a Storm Reid, que é a filha desse ex-crush dela. Então ela realmente tem esta. É também uma coisa muito dela, não é? Destes papéis em que a mulher tem que se impor numa sociedade patriarcal e lidar com estas questões de abuso doméstico e tudo mais, e ter de ser também, acho que esta questão da heroína que estavas a falar, na sua própria vida, mais do que ter necessariamente de ser para outras. Porque, na verdade, voltando até um bocadinho a isso, essa questão da escrita, as cartas, não é? As cartas que ela lê das outras pessoas, isso é tudo muito interessante, e ela escrever a história dela, no fim partilhar, embora depois também há essa outra falha um bocadinho, que é terem que ser as outras, quer dizer, ela já trabalhava numa editora, então acho que ela não precisa que outras pessoas lhe digam, devias escrever um livro sobre isto e contar a tua história, porque ela já... Queres falar um bocadinho disso, de como é que esta série acaba? Agora, major spoilers para... Não, acaba onde começa, não é? A série acaba onde começa, dá uma voltinha perfeita. O que é que achaste do final? Como escritora, tinha essa pergunta para ti antes de nos sentarmos. Não sei, acho que ou seja, ela acaba, mas depois não acaba, não é? Ela acaba não acabando. Eu acho que há aqueles... eu acho que o excesso de temporadas nos leva a repetir algumas storylines e depois a deixar algumas também meio penduradas, mas sei lá, quando nós já tínhamos tido, não sei se era na temporada 2, a Lily Offglen, não é? Ela implode com o segundo Red Center. Ela implode com o Red Center, que ia ser maior, e mata alguns comandantes nessa... Sim, no final da segunda temporada. Sim, e isso é ótimo. E depois nós voltamos a ter a explosão... Bom, spoiler. Sim, o que interessa mas é a depois viagem. há uma outra explosão pronto, e é aí que perdemos também duas personagens principais. Temos a outra explosão, mas aí já causada por homens, e obviamente onde homens são mais uma vez, os homens são mortos. Na explosão dela, ela avisa as handmaids para elas começarem a fugir. Isso também é interessante. Há explosões até ao final, até o avião do final. Esta questão de, sempre há explosões e a matar toda a gente. Essa questão das explosões, mas pronto, também acho muito interessante isto do Red Center, os Red Centers antes de serem escolas. Acho que isto é algo que nós temos... Exato, um Red Center é, para quem não se lembra, é-nos apresentado logo no primeiro episódio da primeira temporada como o sítio onde eles levam as handmaids para se tornarem handmaids. Portanto, é liderado por aunts, que são, a mais conhecida é a Aunt Lídia, e elas ensinam... No fundo, elas não estão a ensinar nada, elas estão a quebrar mulheres, não é? E nós vemos esse processo. Eu, pelo menos, quando comecei a ver o primeiro episódio, eu não sabia nada sobre aquilo, totalmente ignorante sobre o livro, não sabia nada. E eu pensei, será que isto vai ser uma série de época? Porque assim, pelo trailer e coisa, eu achei que era uma série de época. E é realmente uma bela surpresa o quão contemporâneo é. E tu só vês mesmo a primeira vez que tu vês que tens assim um vislumbre sobre a personalidade da June, da protagonista, é quando ela está naquele supermercado e eles dizem, you should take some oranges, e ela diz, I don't need a fucking orange, I need a machine gun. Eu preciso de uma arma, não preciso de uma laranja. E nós cortamos e de volta e meia cortamos para flashbacks, que é uma coisa muito usada nesta série ao longo da série toda. Tu até
Eles querem mesmo que tu percebas que não há os bons nem os maus, embora claramente haja os bons e os maus, mas todos os maus podíamos ser nós, se escolhêssemos olhar para o lado numa certa altura da nossa vida. Tanto a June, que lá está, não era uma ativista, não era. Isto foi uma coisa que eu acho que a série a confrontou com quem a obrigou a ser uma heroína. Ela não queria ser, nem seria provavelmente nunca. E tu vês a quantidade de pessoas que escolhem ou ser cobardes, porque é a coisa mais fácil, ou que simplesmente a série tenta defender que qualquer pessoa podia chegar ali. E eu acho que isso aí é mais interessante do que há bons e maus e há pessoas que são Mas eu agora, ouvindo-te, estou aqui a ter sido daqueles momentos que eu estou a pensar assim, mas o que é que também é essa coisa da heroína ou do herói, não é? É quase assim uma exceção e é aquela pessoa... É uma pessoa de extrema coragem, ou seja, Sim. A June põe os outros à frente dela própria em momentos cruciais, ela escolhe o outro em vez dela. Mas em momentos cruciais ela também põe as pessoas que a apoiam em perigo, não é? Sim, E não também é uma trai heroína tudo mais. perfeita. Não, mas, ou seja, eu acho que o que pode ser mais interessante é a questão, talvez a questão dos números, não sei se é assim tão linear, mas aquilo que num certo momento pode ter parecido como o herói ou o líder da revolução não se torna numa posição, num lugar extremo, apenas um cidadão. Porque eu acho que a da altura ali o que acontece é, por isso todos eles já são heróis, porque eles estão a fugir, eles estão a tentar libertar outras pessoas, eles atravessam as fronteiras, elas disfarçam-se dos outros grupos de mulheres para libertarem-se umas às outras, passam as mensagens, toda a gente tem um papel na sociedade e toda a gente tem um papel também na revolução, como ali também toda a gente teve um papel nessa mesma queda, não é? E o povo tem mais poder do que acha, não é? Isso está sempre a ser implícito na série. E quando é uma revolução não é só uma pessoa. Acontece é que às vezes tu sabes mais o nome de quem oprimiu e de uma pessoa que era a quem discursava, ou que apareceu mais vezes, ou que foi morta enquanto estava a lutar e a servir, não é? Mas é uma multidão, são as multidões, não é? Que invadem os edifícios, que vão protestar, então é a multidão, e então ali é o cidadão. Acho que é mais isso, mas são muitas camadas, é uma série mesmo complexa. Eu gosto muito, comecei a gostar mesmo muito da série, adorei vê-la. Eu sou um bocado inimiga do fim, detesto últimos episódios, devo dizer isto, desculpem. Mas é verdade. Eu não gosto, mesmo no teu trabalho. Não, no meu trabalho é diferente. Eu percebo isso. Mas eu acho que também tenho um problema com o meu trabalho. Sim. Agora consultório sentimental. Não, laboral. Não, porque a partir do momento em que tu passas todo um processo de pesquisa, não é? Vocês sabem, de pesquisa, de leitura, de visionamentos e de experimentar milhões de combinações até que tens que optar por uma. E a questão não é tanto tomar decisões, que é um processo que eu gosto, mas é saberes que a partir daquele momento, não é só, acho que é quase uma questão de luto, não é? Porque vives muito aquilo durante um tempo, mas depois também o que é o que é que vem a seguir, não é? Aquele aftermath, o que é que vem a seguir, que é lidar com a crítica, lidar com, por um lado também dialogar, não é? Libertar alguns pesos daquilo, mas por outro lado também perceber o que é que são as reações, as percepções das pessoas, ou pensar, devia ter feito assim, devia ter feito assado. Um bocado também aceitar aquilo que se deu e tentar dar-se o que se melhor tem para dar, mas Tu pensas nisso quando estás a escrever? O que é que vai ser a consequência depois? Acho que sim. Acho que era difícil não pensar, devido também aos temas que eu trato, não é? Que são temas complexos e contemporâneos, e porque por uma questão também de intencionalidade, não é? Mas não podes controlar o impacto que vai ter o teu trabalho. Mas hoje em dia, infelizmente, imaginamos muita coisa e temos várias formas de ver como é que as reações, não é? Mas isso não impede de fazer. Eu acho que tem que se fazer à mesma, não é? Temos de fazer. Por acaso eu sinto que às vezes, e nós já falámos disto a propósito de outros trabalhos, que o medo às vezes impede-me de ter alguma coragem, ou pelo menos surge um momento em que
estou consciente, não estou com tanta coragem de dizer alguma coisa ou de pôr uma personagem com um certo defeito, porque se esta série não tivesse personagens com defeitos, também não era interessante e também não era verosímil, porque nós somos imperfeitos. Mas por outro lado, pôres uma personagem a errar demasiado ou podes pô-la num sítio que pode ser confundido com uma certa aprovação de uma certa atitude, quando se calhar esse não era o objetivo. O objetivo era mostrar, por exemplo, nesta última temporada, uma das coisas que eu ouvi muito foi que a Serena não merecia uma redenção. É verdade, essa é uma das questões também. Eu acho que foi uma escolha corajosa, mas não é uma escolha correta. Ou porque é que o Nick não teve uma redenção e ela teve? Estás no meu grupo de Reddit também. Acho que sim. A questão é quem é que escolhe, sem ser os guionistas, etc., que dão o rumo dos projetos, o público também escolhe. Às vezes o público não gosta nada de redenções, não é? A questão do anti-herói ou do novo modelo de herói que nós estamos muito aqui a falar com séries como Breaking Bad ou assim. A construção da própria ideia de herói ou de heroína mudou muito neste século. Portanto, eu acho que eu gosto muito da ideia de, e nesta série existe, eu não vi tudo, sou a única pessoa aqui assentada à mesa que não viu tudo, mas eu gosto dessa ideia de não redenção porque dá uma ideia de liberdade criativa, que era uma coisa que eu também te queria perguntar, para uma pessoa como tu, que trabalha em várias formas de arte, com poesia, curadora, artista, etc. Uma série é um escape, porque a série tem muitas vezes modelos muito concretos de ser fabricada, produzida. É um guião, depois de produção, depois de edição. Ou seja, eu sei que isto não é assim, obviamente, mas parece um bocadinho mais cirúrgico. Ajuda-te ou às vezes tens que parar porque é difícil encaixar tudo? Como é que funciona uma série destas a nível criativo para uma artista, para uma performer como tu? Bom, é assim, só voltando um bocadinho à primeira parte do que estavas a dizer, eu acho também nós nos permitimos hoje em dia, enquanto espectadores, não é? E não esquecer que antes de qualquer outra coisa eu fui espectadora também, e sou, e adoro ser. Há uma permissão agora que nós concedemos uma permissão que é amar os vilões, não é? E tem surgido vilões absolutamente deliciosos em diferentes em livros, em séries, em filmes, em novelas e tudo, e que têm feito, tal como esta série, eu acho, esta série permitiu mesmo aqui um grande, eu acho que há um reset cultural, acho que há mesmo um impacto muito grande, não é? Até pela moda, como também ela é usada como elemento de poder, sei lá, são mesmo tantos elementos, eu acho que é fascinante estarmos a falar sobre isto, mas eu ainda sou muito verde na escrita de argumento, não é? Ainda só escrevi um episódio, para uma série que vem aí, que é as Novas Narrativas de Caça, e foi um processo que me fez... todos os meus processos, eu gosto de fazer algo que ainda não pude explorar, não é? Porque tenho uma lista de ideias que só não tive ainda tempo para pôr todas cá fora, e depois vou tendo mais. Mas no caso são histórias da diáspora e são todas muito diferentes, e cada episódio conta uma história, tem uma realização e um argumento exclusivos, e são diferentes argumentistas e realizadores, mas no meu caso queria fazer um thriller social e queria trazer também terror, que é um género que eu gosto muito e ainda não tinha conseguido trabalhar. Mas eu olho para aquilo e eu gosto bastante também dos vilões que lá estão, sabes? Tem humor e tem graça e fazem o que têm a fazer e estão a servir esse papel de sistémico, não é? Institucional. Eu também estou numa escrita de argumento, num filme, de uma longa-metragem, com a Sardinha Lata, uma longa de animação, que ainda vai demorar bastante tempo a ser. É bom, mas trabalhoso, ainda vai demorar bastante até poder ser visto. Mas eu estou nesse processo de aprender e estava a dizer há bocado à Filipa que tinha andado agora a rever Game of Thrones com distanciamento e só com um olhar crítico, sabes? Assim, onde é que isto falhou? O que é que falhou? O que é que podia ter sido melhor? E foi uma série que eu vivi intensamente. Eu adorava aquilo e esperava um ano até voltar a ter uma temporada. Assim, sei lá. Mas depois também sou aquela pessoa que, tal como acho que temos aqueles guilty pleasures, não
não é? Nós, sei lá, rever uma série milhões de vezes é qualquer coisa, não é? Ou reler um livro, ou ouvir uma canção, não sei, um álbum. Isso é incrível. Eu acho que vai-nos aprendendo e estudando. Eu gosto muito desse processo. Mas sei que também há ciladas nisso, e no meu caso pessoalmente, não é? É o síndrome de impostor e depois é a paralisia da perfeição. Então, entre essas duas coisas juntas, a tendência é sempre exatamente ser inimiga do fim, porque o fim implica estar sobre esse escrutínio, mas também perdemos, não é? Depois o outro lado, que é as pessoas poderem se identificar ou não, e também dizer-nos o que é que acharam, e nós evoluirmos a partir daí. Não é? Essa evolução, e por não podemos chegar para sempre numa só história, não é? E não podes ficar paralisada pelo medo de uma coisa que tu não podes controlar, que é a opinião dos outros. Sim, mas eu acho que hoje em dia não é tanto só a opinião, não é? Acho que depende daquilo que nós estamos a falar. Se o nosso trabalho é todo muito seguro e sobre coisas que, ou seja, eu gostava de... Há muitos temas que eu gostava de poder falar e exprimir em diferentes áreas em que trabalho, mas sinto que estou constantemente a ser chamada a tratar destas fobias e estes ismos que nos vão desviando, não é? Não é que nós não vamos fazer o nosso caminho, mas vão-nos desviando, não é? Seria um bocadinho difícil para mim não tratar de certas questões. Agora, também posso fazê-lo de outras formas, não é? Se calhar com alguma leveza, que é também algo que é uma prática que eu acho que é importante ter quando se trata disto. Mas por isso é que também uso muito o humor, está sempre presente na minha vida pessoal, mas também na escrita, porque é uma ferramenta de sobrevivência e que nos permite também não antagonizar as pessoas. Não é que eu não... eu fiz uma peça de teatro com a Cláudia Semedo, da Casa Corvos Dentro, e eu dizia-lhe, eu quero que as pessoas saiam daqui a chorar, e consegui esse objetivo, mas também houve riso e também houve outras coisas. É a vida real, não é? Acho que tentar encontrar esses equilíbrios dentro da nossa oferta, mas nós também não tenho essa ambição. Eu tenho a ambição de querer chegar ao máximo de pessoas possível, mas não tenho a ambição nem a ingenuidade de achar que aquilo que eu faço é para toda a gente. Sei que tenho toda a gente, tento ter o máximo de pessoas também em mente, mas nenhum projeto consegue sambarcar tudo. Nós não conseguimos, não é? Sim. E nem é para todos os públicos, sim, e portanto não vale a pena pensarmos, é um pouco... Sim. Mas pode ser paralisante esse medo, Sim, sem dúvida. nós vamos fazendo as coisas, não é? Independentemente do medo, e aceitar também. Olha, podia ter feito melhor. Sim, podia. Pronto, e da próxima faço diferente. Passar mais tempo contigo. Tu achas que há alguma razão que explique, por exemplo, em Portugal, eu estive a tentar encontrar bons artigos sobre, e às vezes mas sobre Handmaid's Tale, parece que, principalmente esta última temporada, passou um bocadinho ao lado. Sobretudo porque as pessoas não podem ver, de facto, isso é uma grande chatice. Mas já referenciámos isso umas vezes, é porque está no Amazon Prime, Exatamente. Mas só até a terceira temporada, Isso. que é muito Sim. estranho. Em Portugal não está disponível. É mesmo. E depois fui ver um artigo do Público e a série, quando estreou, também demorou algum tempo a estrear em Portugal. Portanto, há aqui coisas que são difíceis de compreensão, mas enfim. Por que razão achas que... Eu sei que a série não passa ao lado, mas a minha percepção de português é que a série passou ao lado de muita gente e talvez passe. Que razões é que isso explica? É porque o mundo está demasiado parecido e, portanto, nós andamos todos dormentes e já não conseguimos parar para ver uma série que nos alertou, mesmo que eles e elas não quisessem alertar, porque eu vi isso muitas vezes, os criadores a dizer não, nós não fizemos isto baseado, por exemplo, na eleição de Trump e com tudo aquilo que ele acarreta. Acho que andamos todos muito dormentes para não conseguirmos parar e termos uma conversa. Falamos aqui muito da questão da conversa e da revolução ser algo feito por muita gente. Andamos todos demasiado muito nas nossas bolhas e ser difícil penetrar e estarmos aqui à conversa como estamos a fazer hoje, por exemplo. Sim, eu acho que há um grande desfazamento entre nós podermos, lá está, aceder às coisas, consumi-las e depois poder falar sobre elas, e também por isso é que o Reddit é importante e outras plataformas, não é? Eu tenho notado muito isso
também com o crescimento ou ressurgimento dos clubes de leitura presenciais ou online nos últimos anos, que foi uma coisa muito, muito boa e muito positiva. E para além de coordenar no Batalha já há 3 anos com a Teresa Coutinho, também já participei no da Sara Barros Leitão e noutros, e tenho visto isso assim com muito bons olhos, porque eu sinto mesmo essa... Eu estava-vos a dizer isso, não pude assim falar muito com quase ninguém sobre Handmaid's Tale, e mesmo muitos livros que são importantes para mim, também é difícil isso. E às vezes queres falar dos livros e com, sei lá, com quem tiver a paciência para ouvir e tiver lido e quiser falar. Então acho que é também aquilo que nós já sabemos politicamente, a importância que a cultura não tem no nosso país. Então podemos começar por aí. E depois também tem a ver com, sei lá, com a educação de públicos, tem a ver também com essa... Isto são coisas muito densas, não é? E aqui... Sim, não sei se não é uma série que dá para ver, tipo, fazer binge, não é? Que dá para ver muitos episódios seguidos. Fizeste? Na altura... Não estavas um ano à espera de cada vez? Claro. É que é uma série que é um bocado dura, ou não? Para ver... É dura, mas também não consegues... vários episódios às vezes há aquele terror que também não consegues deixar de olhar, não é? E como aquilo também me estava a dar algo, não me estava só a tirar. Sim. Estavas a sentir ritmo, estavas a precisar daquilo. Mas eu também me pergunto o que há de novo realmente aí. Eu acho que é a sabes? tortura explícita estar a ser vista desta forma. E o que eu acho que faz sentido para a série, concordo contigo que tu disseste da série nunca mais, parecia que nunca mais acabar, porque eu acho que para aquelas personagens aquilo nunca mais acaba. Tipo, é tortura após tortura após tortura após tortura, das piores que podem existir, feito com nuance, acho que feito de forma contemporânea, mas também levantou umas questões de mas porque é que as pessoas estão a gostar de ver ou estão a ter este prazer em ver tanta tortura? Fred Waterford and Serena Joy Waterford imprisoned me, beat me, and raped me. I came to the Waterfords' house in 2017. It was my second posting. A few days after my arrival, I was summoned to the drawing room, where I was asked to kneel in front of the Waterfords, as witnessed by their housekeeper, Rita Blue, and their driver, Nick Blaine. Mr. Waterford read a story from the Bible about Rachel and Bila. After that, I was taken upstairs to her bedroom. There, Mr. Waterford raped me, while his wife held me down. Não, mas isso é um cuidado que eu tenho sempre eu não concordo, estava só a levantar a questão. Sim, no meu trabalho e sobretudo trabalhando muito com mulheres, não é? E sobre questões que não só mulheres, ou pessoas que se identificam com mulheres, ou pessoas não binárias e pessoas trans, porque trabalho de facto com todo tipo de pessoas, então surgem diferentes questões sobre os nossos corpos e a forma como eles são vistos, mas também a forma como nós contamos as nossas próprias histórias, não é? E aquilo que nós queremos cristalizar, não é? Há processos que podem realmente ser muito violentos, não é? Às vezes as pessoas não têm noção de que a violência que estão a ver em palco ou na tela não ela existe em paralelo com uma violência que houve também no próprio processo, e então acho que tenho tido e trabalhado felizmente com pessoas criadoras em que nós discutimos muito essas coisas, esses processos, não é? E tentamos não usar, já tive, sei lá, fiz uma peça com a Raquel Andreia e a Cristina Carvalhal há uns anos, chamada Set the Table, em que eram mulheres de vários países que contavam histórias à mesa, mas construíamos a mesa em palco de raiz, contavam histórias à volta e à mesa e embaixo da mesa, em cima da mesa e tudo mais. E nós tínhamos o nosso primeiro processo, nós tínhamos um processo que nos foi trazido pela Catarina Vieira, em que nós falávamos de a premissa daquele processo, não vou agora dizer qual era o processo todo, porque não é tão importante para aqui, mas a primeira premissa era nós falarmos de coisas que tinham acontecido e que tinham sido tão
que nos tinham deixado tão assoberbadas que não tínhamos conseguido verbalizar, e então era encontrarmos formas de o fazer. Mas depois houve uma altura em que, e eram sempre histórias muito complexas, muito duras, e depois houve um dia que houve uma participante que nos disse, mas tem que ser só histórias negativas, não pode contar também uma história positiva, e nós tivemos que mudar ali o foco daquilo, do processo, e foi muito bom. E eu própria também, quer a Catarina, tínhamos coisas muito pessoais, e à medida que íamos ensaiando, eu pensava, houve um dia que eu disse, eu acho que não quero cristalizar isto aqui, porque, quer dizer, já tenho os meus livros, já tenho coisas, é tão duro, já falam tantas coisas pessoais. O próprio acho Marco que esta não Mendonça, quero... com quem trabalhaste também já falou disso, desculpa interromper. Sim, não é? De que às vezes há coisas que não é preciso, parece que quase que estamos a manifestar ao criá-las, ao perpetuar, não é? Temos de estar, assim, obviamente eu quando escrevo algo, às vezes as pessoas perguntam, mas escrever ajuda a resolver. Não, eu se estou a escrever é porque eu já resolvi. E depois, claro que há as camadas que as outras pessoas vão pondo e que nos ajudam a construir aquilo e a ressignificar. Mas nós também não temos que lidar só com o comentador mesquinho, anónimo. Nós temos que, ou com os nossos amigos, nós temos que lidar com a nossa família, com o impacto que isso tem. E só voltando um bocadinho atrás, é também a questão de nós vivemos num mundo muito violento. Nós sabemos que as pessoas que são fascistas e de extrema-direita e tudo mais estão cada vez mais corajosas e cada vez mais, não é, interrompem, quer dizer, nos últimos anos vimos pessoas irem invadir apresentações de livros sobre igualdade de género, ou irem, sei lá, espezinhar as obras da Grada Quilomba à porta do mate, sei lá. Então, nós não sabemos Portugal, o que é que convém dizer que estamos a falar de são coisas que acontecem em Portugal. Portanto, o medo também vem daí. E confesso isto, não é? Por acaso eu tinha isso aqui... é algo que me bloqueia bastante no meu trabalho. É claro. eu ter que pensar que eu tenho que estar física e mentalmente apta e pronta para lidar com... Tens que olhar para, não é? Com tudo isso. Sim. Eu tinha aqui esta nota para que queria não me esquecer e tem a ver com o que tu estás a falar, que é a Margaret Atwood. Isto é um facto conhecido, mas ela não usou nada na série, no livro, que nunca tenha acontecido na vida real, e eles fizeram exatamente o mesmo para a série. Eles continuaram isso a partir da segunda temporada, porque da segunda temporada para a frente já não é o livro. Exato. Em que em algum ponto da história, agora ou no passado, humanos fizeram isto a outros seres humanos. E isso é uma coisa assustadora, mas completamente real. Eu até fui tentar fazer um timeline de tudo o que já tinha acontecido e nem vou tentar começar porque é de facto assustador, mas desde o Hitler tirar efetivamente as crianças às famílias, as crianças que deviam ser, ou seja, que eram preciosas e não deviam ser criadas por estas pessoas, desde todo o tipo de coisas terríveis que acontecem às mulheres, porque estamos aqui a falar desta coisa da tortura e do que é que aconteceu, foram coisas que já aconteceram. E... acho que isso defende muito a série, por acaso, porque o que se está a ver aqui com reações até de publicidades ou de filmes é o lado mais conservador a não ter noção da história. E acho que uma série como esta é que ela publicidades? Publicidade do anúncio das calças? Sim, o anúncio das calças, sim. Da nossa a discussão, sim, Sydney Sweeney, exatamente, da a atriz. nossa Eden aqui exatamente. também, estava aqui. O que eu acho interessante é que por ela dizer isso, eu li algumas, ela nem enumera propriamente, não é? Mas ela ao dizer isso é difícil dizer, não, mas isso nunca vai acontecer, não, isso nunca aconteceu. Eu não acho que seja obrigação do criador, do argumentista, da produtora, etc., basear-se sempre em factos reais e trabalhar com a realidade, trabalhar com a verdade, acho que é outra questão. Mas é bom ela ter dito isso e acho que encaixa muito bem nesta conversa e nas discussões que a série origina, porque como é que tu contra-argumentas isso, não é? Como é que tu dizes, não, isso é baseado em quê? Isso não é, tem que ser verosímil. Nós estamos aqui a falar de questões da tortura e da violência contra as mulheres, e isso tem que ter algo palpável e de facto tu olhas para a porta do lado, estás num país com índices de violência doméstica altíssimos, portanto é normal que séries destas retratem realidades de povos ocidentais. Nós não estamos a falar, por exemplo, do que se passa ou do que se passou no Afeganistão.
esta série. Mas ela também fala disso. Ela também dá o exemplo do que aconteceu no Irão em 1979, desculpa, de mulheres livres que viviam. Diz. Não, eu só vou dizer que eu acho que às vezes as pessoas veem estas séries e acham que não, só os povos árabes é que cometem atrocidades às mulheres. Não é verdade. E às vezes convém dizer isso várias vezes, porque nós vemos, mesmo só em Portugal. Quer dizer, mas isso é um nome, não é? Isso é um racismo religioso, não é? Certo. Que também tem acontecido muito no Brasil, voltando um bocadinho ao Brasil, mas essa questão do mundo árabe, obviamente que sim. E nós aqui temos que ver que esta série esta é uma sociedade que ela é tudo, não é? Teocrática, teoconómica, pronto, tudo por ali. E então a Bíblia que eu acho que é engraçado esta série, até para aquelas pessoas que eu fiz eu andei na catequese 10 anos, fiz aqueles sacramentos todos. Sabes o credo. Sei tudo. Mas a questão aqui é que eu lembro-me de crescer e ouvir as pessoas a dizerem as pessoas ateias, a Bíblia é o melhor livro de ficção alguma vez escrito. Mas a verdade é que aqui esta sociedade rege-se pelo é tudo lei do Antigo Testamento. E essa cena do apedrejamento, elas irem apedrejar a Janine, não é? E depois recusarem-se, e depois obviamente existem consequências, e é uma consequência muito física, que é cortado na língua, não é? Que é todas as formas possíveis e imaginárias de tortura, e nós percebemos que elas não são só figurativas, são muito concretas, não é? Ou seja, elas falarem, elas recusarem-se a fazer isso, e é o facto deles porem as pessoas... porem as mulheres a castigar outras mulheres, a punir outras mulheres constantemente também, não é? Isso é aqui uma coisa muito de regime. Essa é das partes mais tristes da série para mim, é quando eles põem todas estas fações de mulheres a torturarem-se umas às outras. A série logo é apresentada mesmo assim, não é? A Offred, a June, quando era Offred, conhece outra handmaid e ela não sabe se pode confiar nela. E esse é e a questão do nome, não é? Dizer o nome, o nome real e ser uma prova de confiança. Mas eu acho que há aqui muitas questões também, como a questão da eugenia é super, super, super forte aqui. Que eles tentaram tirar poder classe, a isso na série, não é? Versus o livro, ou não? Sim, um bocadinho, mas é isso, não é? Tu não podes ter esta questão, pronto, e o facto, estavas a falar das coisas que acontecem, o facto de haver as colónias aqui e pensares a quem é que vai para a colónia, não é? São as pessoas que não estão a servir aquela sociedade, não é? Mesmo as viúvas que eram, se tivessem filhos, os filhos também lhes eram tirados e elas ou eram assassinadas ou eram enviadas para as colónias. Que é o mesmo que assassinarem. Exato. E as pessoas que são quer dizer, e ninguém quer saber do prazer ou do amor, ou é só mesmo tens de servir aquele propósito que é um homem e uma mulher estão juntos para procriar, não é? E depois acho que estas questões, sei lá, também o pouco que se sabe, continua a mostrar-se isso na série sobre o corpo da mulher, não é? Porque esta questão de aquele médico no início que diz à June, se quiseres eu durmo contigo, provavelmente o comandante é estéril, e esta ideia, ou que depois a Serena, como tinha levado aquele tiro, podia ser infértil por causa disso, mas na verdade ela não era infértil, não é? A culpa posta, assume-se que são as mulheres todas que são inférteis e não os comandantes. Sim, depois sempre aquelas questões, não é? O idadismo que como existe. Na nossa sociedade, já agora. Exatamente, o idadismo, todas essas coisas e também só a concepção só existir e só haver um tipo de família permitido, possível, legível e correto, não é? Como a personagem da Emily, não é? Alexis Bledel, que depois saiu, depois também voltou à série no fim.
Que também foi bom ela voltar, pronto, mas também me pergunto se ela terá sido naquela altura por achar que aquilo já estava muito em círculos e que já não estava a florescer como ela, ou a evoluir, não sei se foi por isso. Não é? Por acaso a Sydney Sweeney entrou nesta série, ela fazia da mulher do Nick, a primeira ela mulher entrou, do Nick, e fez um grande papel. Por acaso, eu queria só vos fazer uma última pergunta antes de irmos, que é, esta série é tão marcada por momentos de tortura e horríveis de ver, mas também tem dos melhores momentos, dos momentos mais catárticos que eu já vi em alguma série. Se vocês tinham um momento preferido, ainda que na primeira temporada, de um desses momentos, porque eu tenho não sei se vocês... Compartilha o teu. Não tens nenhum? Não. Há vários momentos que nunca me saíram da cabeça daquela série de, pronto, lá está, seja uma explosão e a June seja fugir de uma explosão que depois começam a ficar mais estranhas nas últimas 2 temporadas e menos credíveis. E esta última temporada passou a ser muito fácil entrar e sair de Gilead, não gostei disso. Antigamente os stakes eram tão altos a cada movimentação, a cada pequena conquista, e agora foi muito fácil. De repente ela estava no Canadá, de repente estava em Gilead, entrava, saía, nem se explicava como, começou a cair nessa coisa que tenho a certeza que foi deliberada e foi bem pensada, mas para mim não resultou tão bem. Mas eles deram-nos um momento no último episódio, e agora sim, major spoiler, em que a Janine se reencontra com a filha. E quando eu vi esse momento no meio do último episódio, eu disse: a Hannah nunca mais vai aparecer, porque eles nunca dariam este momento, porque tu vês através da June aquele momento, e é o momento que ela quer com a filha, ela nunca vai ter esse momento, porque eles não dariam aquilo no meio do último episódio. Isto já é a minha mente, se calhar, de argumentista a pensar. Claro, eles nunca nos dariam este momento se o outro momento for acontecer daqui a bocadinho. Portanto, isto aqui é o que ela vai ter, este vai ser a reunião possível com a filha dela. E ainda que acho que tenha sido anticlimático, a mim houve um momento que me marcou muito, e foi numa temporada que toda a gente odeia, que é a 5ª, que é a Serena teve o filho dela finalmente, e há um momento ali em que ela diz, e que eu acho que é mesmo o encontro dos dois mundos, e eu gosto muito desta relação, embora eu odeie a Serena, mas houve um momento em que ela teve o filho e ela diz, a Serena acredita que aquilo é o melhor para a humanidade, ela não, os filhos não ficarem com as mães, e ela diz-lhe: toma, leva-o, eu vou morrer, leva-o. E a June agarra nela e dá-lhe e diz-lhe: do you get it now? Percebes tudo o que eu passei? E eu acho que foi o primeiro momento que ela percebeu: não se pode tirar uma coisa tão essencial, tão básica, claro que não se pode tirar um filho a uma mãe. E aquele momento para mim não teve eu gostei muito para mim, acho que, se bem que também há pessoas que questionam porque é que a Naomi deu a sua Angela, Charlotte, porque depois todas as crianças e as mães todas têm 3 nomes, 4 nomes, mas a Janine ter tido essa felicidade deixou-me muito feliz. Foi uma redenção um bocado rápida, não é? Da Aunt Lydia. Eu não desgosto da Serena, mas a Aunt Lydia, eu gosto da Aunt Lydia porque ela me lembra-me a Kathy Bates no Misery. Eu acho que é uma boa personagem. Eu acho que ela é muito boa atriz, muito boa personagem. Eu gosto da personagem da Rita. Eu acho que, depois tivemos ali aquela coisa do veneno na comida, que também pode ser questionável a forma como foi executada, mas acho interessante. A Rita é a primeira Marta. Exatamente, acho interessante ela ter feito isso, e acho que ela tinha assim umas saídas também interessantes, assim, ela tinha assim uns clapbacks, assim, umas picardias interessantes. Acho que a Moira também, acho que onde havia humor, acho que os meus momentos foi quando elas conseguiam sorrir, fosse por que motivo fosse. Eu gostei muito desses momentos. Não foi o assassinato do Fred no final da 4ª temporada? Eu também, ele era tão, eu também era odiável, mas era também aquele o Josephine estava perfeito, sei lá, não é? Ele fez aquilo tão bem. Olha, quem é que eu também gostei muito Há muitas pessoas que dizem que devia ter acabado aí a série no final da 4ª temporada com a morte quem é do que eu Fred. fiquei também muito... A personagem Naomi também gostei muito de ver, porque aquela atriz ela estava numa série de há milhões de anos, que era Once and Again. Quando eu era miúda eu adorava aquela série, então foi bom rever essa atriz ali. Sei lá, acho que há coisas que se compensam umas às outras. É bom dizeres que os momentos onde elas se permitiam sorrir ser uma das coisas positivas de uma série tão
violenta. Porque isso existiu, de facto. Sim, sorrisos aqui sim. e prazer. E mesmo a mais... personagem da Eden, não é? Que morre da maneira que morre, que é uma morte muito complexa, mas ela conseguiu ter amor sim, ela conseguiu ter amor no fim, não é? E morreu por amor e foi punida por isso, mas eu fiquei contente por ela ter conseguido isso. Muito bem, nós podíamos ficar aqui horas, se calhar terminar perguntando alguma recomendação. Pode não ser, tens aí alguns livros para quem nos está só a ouvir, não sei se queres falar um bocadinho deles ou de alguma peça, algumas falaste. Sim, tenho muitas recomendações, vou ser rápida. Não, projeto já fui falando, mas peça de teatro que também fala sobre nascimentos e morte, e que é muito interessante. Começar Tudo Outra Vez, da Raquel André e do Tonan Quito, que agora vai voltar à digressão na Rentrée. Um livro que eu li recentemente e que adorei, que foi assim o mais pungente, Puro, de Nara Vidal, que é uma autora brasileira que vive no Reino Unido e fala sobre o projeto eugenista do Brasil nos anos 60, e acho que tem tudo a ver com Handmaid's Tale, e aqui nós temos a ver como esse projeto eugenista não foi só para se livrar das pessoas negras e indígenas, mas também das pessoas com deficiência, inclusive crianças. E tem ali aquele gostinho pois ali Alemanha nazi e tudo mais, mas é no Brasil rural, é muito interessante mesmo, muito, muito bem escrito. E depois acho que há aqui outros livros. Michela Murgi é uma editora, uma autora italiana, Ave Mary e a Igreja Inventou a Mulher, foi um livro até que foi Teresa Coutinho que trouxe para o livro, para o Clube de Livro no Batalha, e é muito interessante. Ela tem aqui um certo muito interessante em que ela fala da função da mulher, que até no luto, até perante a morte do homem, a mulher continua a cumprir uma função, que eu acho que é muito interessante com esta questão daqui dos estatutos destas várias mulheres em Gilead. Acho que, pronto, e as novas cartas portuguesas, porque é um livro intemporal que eu acho que continua também a ser, falando um bocado daquilo que estavas a falar, um bocado, José, é tipo aquilo que quando eu o li, ele chegou-me a mim a tempo, mas tarde, de certa forma, percebo que nós às vezes achamos que as pessoas estão todas muito bem informadas, até as feministas, até os ativistas, e não, há sempre autoras para descobrir ou redescobrir, e acho que este livro são 1000 livros dentro de um livro, mas estas mulheres brancas privilegiadas que andaram a lutar e a falar e foram censuradas, elas não deixavam de falar da realidade das mulheres, por exemplo, no Afeganistão, naquela altura, dos direitos que tinham ou que não tinham. Então acho que é bom ver como de facto há várias pessoas que estão constantemente a lutar e a falar sobre isso. E este livro da Annie Ernaux, o Acontecimento, em que ela fala da sua juventude, ter engravidado e ter de fazer um aborto na altura que era ilegal em França. E pronto, e como é que ela passa por esse processo muito, muito doloroso. Então estas são assim as minhas sugestões para já. Muito bem. Filipe, tens alguma sugestão? Eu não tenho, trago. Hoje não tenho. Não, mas também porque não estão séries a sair. Agora as séries só vão voltar a partir de setembro. Estamos a receber muitos trailers interessantes, nomeadamente da nova série do Vince Gilligan, que não sei se já viram, é só uma mulher a lamber donuts. Só sabemos isso, e o póster é um smile. Por isso também não tenho nenhuma recomendação para já, mas queria agradecer muito à Gisela por ter vindo cá. Verdade. E fazemos assim o final desta primeira temporada. Isso. Obrigada, eu. Adeusinho, ouçam todos os episódios e acompanhem o trabalho da Gisela Casimiro. Tchau, tchau. Obrigada. No Último Episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipe Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.